Agora no seu rádio. JD1 no ar. As principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. JD1 no ar. Apresentação Wesley Paiva. Apoio Senar MS, transformando vidas. Olá, segunda-feira, dia 4 de março de 2024. A partir de agora, eu, Wesley Paiva, apresento o JD1 no ar com as principais notícias aqui do estado, do Brasil e do mundo. Em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul, o JD1 no ar tem o apoio do Senar MS, transformando vidas. E vamos conferir os principais destaques de hoje. Destaques do dia. Polícia Civil de Maracaju conclui investigação e indicia um casal suspeito de desviar valores da Associação Atlética do Banco do Brasil. Jovem de 22 anos é presa por matar o ex-namorado em Iguatemi. STF retoma julgamento da descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O PIB fechou 2023 em alta de quase 3% e a temporada de pesca está aberta em Mato Grosso do Sul. Está no ar. JD1 no ar. JD1 no ar. E agora vamos conferir como ficou o tempo em todo o Brasil. Do Clima Tempo Nacional, Luísa Cardoso. JD1 no ar. Previsão do tempo. Nesta segunda-feira, uma frente fria se desloca em direção ao sudeste e esta frente fria é associada a um ciclone que atua em alto mar. Então, por enquanto, nenhum impacto previsto por conta do ciclone. É a frente fria que mantém as instabilidades em áreas do sul do Brasil, por exemplo. Desde a metade norte do Rio Grande do Sul até o interior de Santa Catarina, o sudoeste do Paraná, região de Foz do Iguaçu, por exemplo, tem muita nebulosidade e chance de chuva a qualquer hora. Serão pancadas volumosas e que vêm acompanhadas de rajadas de vento, descargas elétricas. Curitiba e o litoral paranaense também devem ter pancadas fortes, mas essas que chegam no período da tarde. Na metade sul do Rio Grande do Sul, então Bagé, Pelotas, sol e variação na nebulosidade. No sudeste, só não chove na Serra da Mantiqueira, sul de Minas Gerais e áreas da Alta Mogiana, boa parte do Rio de Janeiro e o extremo sul capixaba. Nessas regiões, sol, pouca nebulosidade e ainda o calor persiste no meio da tarde. Na capital paulista, é pouca chuva prevista. O dia começa com sol, tem aquela pancada rápida no período da tarde, volume acumulado não tão expressivo e à noite já para de chover. A situação que deve ser a mesma em boa parte do oeste, norte paulista, Triângulo Mineiro, Belo Horizonte, boa parte do Espírito Santo, mas em Vitória especificamente chove de maneira muito passageira mesmo, baixíssimo volume acumulado. E no norte mineiro, a chuva volta a ser persistente, assim como boa parte do território do Distrito Federal e o norte de Goiás. É muita nebulosidade desde o início do dia e essa chuva que acontece entre amanhã, tarde e noite. Até pode intercalar alguns períodos de melhora, mas ainda o céu fica com muita nebulosidade e isso impede com que a temperatura suba tanto no Distrito Federal. A metade sul de Goiás, boa parte de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul devem ter pancadas mais isoladas. O volume acumulado é maior na região que faz fronteira com o Paraguai, em Mato Grosso do Sul. No Nordeste chove muito, principalmente na região de encontro dos 4 estados do Mato Piba, o Maranhão, Piauí e o oeste da Bahia, além do Tocantins. É chuva volumosa que pode repor a água disponível no solo, mas traz alguns prejuízos para as áreas urbanas, porque vem acompanhada de rajadas de vento, descargas elétricas, então muita atenção. Já no litoral de Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte e também a Paraíba, a chuva ocorre de maneira passageira pela manhã e depois o sol aparece e predomina, com altas temperaturas no período da tarde. No norte, chove em toda a região, com mais intensidade no interior do Pará e também do Tocantins, onde o volume é maior e onde também a ventania deve ser mais intensa. No Acre, finalmente, as pancadas devem acontecer com menor volume acumulado, de maneira muito irregular. Mas mesmo assim, como o estado está em situação de emergência por conta das cheias do rio, principalmente o rio Acre,
Qualquer pancada que chega agora tem potencial de estragos. JD1 no ar. Agro. E agora tem as principais cotações do mercado agropecuário, começando com a arroba do boi gordo, que está cotado no dia de hoje a R$ 214,50. Já a arroba da vaca gorda hoje está cotado a R$ 200. O milho seco saca 60 quilos, cotado a R$ 47,00. E a soja em grãos também saca 60 quilos, cotado a R$ 100. Essas foram as principais cotações do mercado agropecuário de hoje, segunda-feira. JD1 no ar. Notícias. O PIB, principal indicador de crescimento econômico do país, fechou 2023 com alta de quase 3%. A produção de bens e serviços do Brasil chegou a quase 11 trilhões de reais, puxada principalmente pela alta na produção agropecuária. A reportagem é de Vanessa Casalino. O Produto Interno Bruto do Brasil, a soma de todos os bens e serviços produzidos pela economia, fechou o ano de 2023 com um resultado bem acima do projetado pelos analistas. O mercado financeiro esperava uma alta de apenas 0,8% e o PIB atingiu 2,9% de crescimento no ano, um total de 10 trilhões e 900 bilhões de reais. A agropecuária foi o grande destaque. O setor cresceu 15% em 2023, alta puxada pela super safra de grãos, especialmente soja e milho. Já o setor de serviços cresceu 2,4%. E a indústria avançou 1,6%. Pela ótica da demanda, o crescimento do PIB foi impulsionado pelo consumo das famílias, que aumentou 3% no ano, resultado de um mercado de trabalho aquecido e também da inflação mais baixa. O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, disse que o Brasil cresceu acima da média mundial. A inflação caiu para 4,5%. O emprego subiu, o risco Brasil caiu, então acho que o cenário é um cenário positivo. Eu chamaria a atenção que o mundo está crescendo menos. O volume no comércio exterior cresceu 0,8%. O Brasil cresceu o comércio exterior em volume 8,5%. Em uma rede social, o presidente Lula, que está em viagem oficial ao exterior, destacou que o governo vai continuar trabalhando para crescer mais e garantir qualidade de vida para a população. Em São Paulo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, comemorou o resultado deste ano e projetou crescimento também para 2024. O PIB veio bem acima do que nós esperávamos, né? Nós esperávamos um PIB superior a 2%, mas o ano foi surpreendendo, né? Então fechar 2,9% é bastante positivo para o Brasil, passa para o mercado nacional e internacional e para o cidadão, para o consumidor, para o empresário, uma confiança na economia brasileira. Nós continuamos mantendo a nossa projeção de 2,2% para esse ano. O PIB per capita, o valor total dividido pelo número de habitantes, alcançou R$ 50.194, um avanço de 2,2% em relação a 2022. Reportagem Vanessa Casalino. Quer saber como duas letrinhas viram notícias no seu WhatsApp? Facinho, facinho. É só mandar um simples oi para o JD1 981 35 98 88. Nossa, até o nome é fácil de lembrar. Cadastre 981 35 98 88 no seu WhatsApp e escreva apenas Oi. As principais notícias de Mato Grosso do Sul, do Brasil e do mundo bem aí, na palma da sua mão. Deu oi, virou notícia. JD1Noticias.com JD1Noticias.com JD1Noticias.com. A notícia no seu celular. E agora da nossa central de jornalismo, a repórter Sara Chaves tem mais notícias que estão no portal JD1. Olá, ouvintes do JD1 no ar. A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Maracaju, concluiu uma investigação e indiciou um casal suspeito de desviar valores de contas vinculadas da Associação Atlética do Banco do Brasil de Maracaju. A Delegacia de Polícia Civil da cidade iniciou as investigações do caso de desvio da Associação Atlética no primeiro semestre de 2023, quando recebeu informações sigilosas por meio da Secretaria de Inteligência do Banco do Brasil sobre desvio dos valores da associação que teriam ocorrido no primeiro semestre de 2020.
Foi apurado que os responsáveis pelos desvios se tratavam do presidente da Associação Atlética do Banco do Brasil em 2020 e a sua esposa. O casal foi indiciado por peculado impróprio e inserção de dados falsos em sistema de informação. Com o inquérito concluído, ele foi encaminhado para o Judiciário de Maracaju. Uma jovem de 22 anos foi presa por matar o ex-namorado na madrugada de domingo em Iguatemi. A polícia foi informada por equipes do Hospital Municipal de Iguatemi que Bruno Silveira, de 26 anos, havia morrido após ser esfaqueado. A polícia militar foi até a casa da ex-namorada de Bruno e ela afirmou aos policiais que teve um relacionamento marcado por constantes agressões e informou que Bruno havia deixado o sistema prisional há menos de uma semana e que desde então vinha realizando ameaças contra ela e suas filhas. A mulher contou à polícia que seu atual companheiro entrou em luta corporal com Bruno para defendê-la e para ajudar o namorado, ela deu uma garrafada na cabeça de Bruno e em seguida utilizou um canivete, acertando o ex com vários golpes. Ao ser indiciada por homicídio simples, a mulher afirmou que não hesitou em matar o ex, já que fez para proteger as filhas que estavam sob ameaças de Bruno. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, agendou para esta semana, na quarta-feira, dia 6 de março, a retomada do julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal. O processo, que está na corte desde 2015, já foi tema no plenário diversas vezes e já foi alvo de diversos pedidos de vista e atualmente conta com um placar de 5 votos a favor e 1 contra apenas para a descriminalização do porte de maconha. Além da descriminalização, os ministros discutem se estabelece uma quantidade específica de maconha para diferenciar o usuário de um traficante de drogas. Até o momento, o montante varia entre 25 gramas a 60 gramas. Dentre os votos proferidos, a maioria se mostrou favorável à liberação do cultivo de até 6 plantas fêmeas de cannabis. O julgamento sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal continua nesta semana no STF. Sara Chaves para o JD1 no ar. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas. A temporada de pesca está novamente aberta em Mato Grosso do Sul e já movimentou os rios do estado. Nesta quinta-feira, dia 29, foi reaberta a temporada de pesca profissional e amadora nos rios do estado. A atividade esteve proibida desde novembro do ano passado, devido à piracema. É um período em que os peixes sobem às cabeceiras dos rios para realizar a desova. A proibição tem o objetivo de garantir a reprodução segura das espécies. Com o fim da piracema, a pesca volta a ser uma das principais atividades de esporte e lazer e também de subsistência para várias populações do estado. Porém, a pesca deve seguir normas determinadas em lei, como explica o diretor-presidente do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul, André Borges. Sempre lembrar os pescadores da necessidade de ter autorização de pesca, a carteirinha de pesca, para, no caso de uma fiscalização, não ter problema nenhum, não estragar o passeio dele, a atividade dele. É um procedimento simples, você pode, dentro do site do IMASU mesmo, fazer o seu cadastro, solicitar a sua autorização de pesca, e a novidade desse ano é a implantação do Pix. Então, da onde ele estiver, ele pode fazer o pagamento já e automaticamente a autorização dele, questão de poucos minutos, já está liberada. É muito importante lembrar do tamanho, então ter o tamanho mínimo, o tamanho máximo, lembrar disso na hora de for escolher qual que é o exemplar que ele vai levar, porque ele é permitido levar um exemplar. Ele pode consumir na beira do rio e ele pode levar também um exemplar só ou 5 piranhas. Quem realiza a fiscalização da pesca em Mato Grosso do Sul é a Polícia Militar Ambiental. A corporação está realizando diversas operações com todo o efetivo disponível. Para mais orientações, basta acessar o site imasu.ms.gov.br e depois o guia Autorização de Pesca Amadora. JD1 no ar. Esporte. E agora o Dininho Almeida tem as últimas notícias esportivas.
Copa Ouro de Futebol Feminina. A seleção brasileira goleou a Argentina por 5-1 na madrugada deste domingo em Los Angeles, nos Estados Unidos, em jogo das quartas de final da Copa Ouro Feminina da CONCACAF. Com um amplo domínio, o Brasil abriu 4-0 no placar com gols de Yaya, Yasmin, Bia Zanerato e Gabi Nunes. Na reta final do confronto, dos Santos fez o gol de honra argentino. No último minuto da partida, Bia Zanerato marcou novamente e fez o 5º gol brasileiro em chute cruzado para carimbar a vaga na semifinal. Com esta vitória, a seleção brasileira avançou para as semifinais e vai jogar contra o México, que venceu o Paraguai por 3-2. A partida entre Brasil e México está prevista para acontecer na próxima quinta-feira no Snapdragon Stadium, em San Diego. Semifinais do Campeonato Carioca. Com o fim da Taça Guanabara neste domingo, estão definidos os confrontos das semifinais do Campeonato Carioca. Time de melhor campanha da primeira fase, o Flamengo vai enfrentar o Fluminense no Maracanã. Com a derrota neste domingo no clássico contra o Botafogo, o tricolor caiu para a 4ª colocação. O primeiro jogo acontece no próximo sábado, dia 9. A partida de volta será no domingo, dia 17. O Flamengo terá a vantagem e jogará por 2 resultados iguais. Os dois times decidiram as últimas 4 edições do Campeonato Carioca. A outra semifinal será o confronto entre Nova Iguaçu e Vasco. O clube da Baixada Fluminense derrotou o Volta Redonda, terminou na 2ª colocação e terá vantagem das semifinais. O Vasco venceu a Portuguesa no domingo e assegurou a vaga e ficou em 3º. Os confrontos então ficaram Flamengo e Fluminense dos dias 9 e dia 17 de março, Nova Iguaçu e Vasco da Gama nos dias 10 e 16 de março. Os locais ainda não foram definidos. Taça Rio. Apesar da vitória no clássico contra o Fluminense neste domingo, o Botafogo não conseguiu a classificação e vai disputar a Taça Rio. 5º colocado na classificação geral, o Alvinegro vai enfrentar o Sampaio Correia, que foi o 8º. O primeiro jogo será no domingo, dia 10, em Bacaxá. A partida de volta será no dia 16 de março no Newton Santos. Outro confronto da semifinal da Taça Rio será entre Boa Vista, 6º colocado, e Portuguesa, que foi o 7º colocado. Campeonato Paulista, 11ª rodada. No sábado, o Corinthians venceu o Santo André por 3-2. A Portuguesa, 1-0 contra o Mirassol. E a Inter de Limeira venceu o Ituano por 2-0. E a continuação da 11ª rodada, neste domingo, teve o São Bernardo vencendo o Água Santa por 2-0. Ponte Preta e Novo Horizontino ficaram no empate em 1-1. O Bragantino venceu o Santos por 1-0. E o Choque Rei ficou o empate, São Paulo 1, Palmeiras 1. Campeonato Sul-Mato-Grossense. No sábado, o Novo e Dourados ficaram no 0-0. E no domingo, Operário 3, Costa Rica 0, Coxim 3, Náutico 1 e Viema 3, Aquidauanense 2. Campeonato Mato-Grossense. No sábado, Nova Mutum 2, Luverdense 2, Operário de Várzea Grande 3, Misto 2. Voleibol feminino. A Copa Brasil de Vôlei Feminino de 2024 é do Praia Clube. Na noite deste domingo, a equipe de Uberlândia venceu o Minas e conquistou a competição nacional pela primeira vez na história, ao fazer 3-2 no placar, com parciais de 25-23, 29-27, 22-25, 16-25 e 16-14 na Arena Multiuso na cidade de São José, em Santa Catarina. Fórmula 1, Grande Prêmio do Bahrein. Tudo começou na Fórmula 1 em 2024, como terminou em 2023. Pole Position, Max Verstappen venceu neste sábado o Grande Prêmio do Bahrein e já abre o ano na liderança após dominar a prova de ponta a ponta. Ele ainda contou com a recuperação do colega Sérgio Pérez, que largou em 5º lugar para trazer a primeira dobradinha da RBR na temporada. Carlos Sainz chegou em 3º. Considerando as últimas corridas da temporada passada, são 8 triunfos consecutivos para o holandês, que chega hoje a 55 vitórias na carreira. A Fórmula 1 retorna no próximo fim de semana, em 9 de março, sábado, com o Grande Prêmio da Arábia Saudita, válido como a segunda etapa da temporada. JD1 no ar, direto de Brasília. No mês da mulher, a bancada feminina da Câmara listou projetos que considera prioritários para votar no plenário da Casa. A reportagem é de Luiz Cláudio Canuto. A bancada feminina discute as prioridades entre 66 propostas para votação em março, mês da mulher. Em reunião, as parlamentares selecionaram 18 propostas, uma por partido.
Entre elas estão a que inclui um agravante no crime de violência psicológica contra a mulher, quando cometido mediante uso de inteligência artificial, uma proposta sobre licença maternidade para atletas profissionais, outra que regula as condições de trabalho de mulheres com câncer de mama e uma que trata de direitos das mulheres que sofreram perda gestacional. Para falar das prioridades para 2024, a bancada feminina também recebeu a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, que apresentou o relatório com as principais ações articuladas pela pasta em 2023. Entre elas, a aprovação pelo Congresso e sanção presidencial da Lei da Igualdade Salarial entre homens e mulheres, investimentos em 40 novas unidades da Casa da Mulher Brasileira, que atenderam mais de 197 mil mulheres no ano passado, a retomada de programas como o Brasil Sem Misoginia, o Mulher Viver Sem Violência e o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, além da reestruturação do Ligue 180, que recebeu 568 mil ligações em 2023. A ministra Cida Gonçalves ressaltou a importância da parceria entre o Ministério e o Legislativo. Nessa bancada feminina, dentro do Congresso, junto com vários parceiros, garantiram mais de 20 projetos de leis, garantindo o direito das mulheres. Acho que foi um grande avanço, uma grande conquista. Acho que 2024, se a gente montar parceria, construir processos juntas, nós vamos ter também grandes resultados. Segundo a ministra, entre as prioridades para 2024 estão implementar a Lei da Igualdade Salarial, discutir a equidade e continuar o enfrentamento da violência contra as mulheres. A coordenadora da bancada feminina na Câmara, a deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também destacou a importância do Legislativo e do Executivo trabalharem juntos. A Câmara, quem vota os projetos e quem executa os projetos aprovados é o Ministério da Mulher. E nós queremos que o Ministério nos apoie, nós queremos apoiar o Ministério, nós queremos buscar mais recursos para o Ministério, para que as nossas ações, que as políticas públicas para as mulheres sejam executadas. Benedita da Silva reforçou que, além da prioridade em votar propostas para a mulher em março, uma série de atividades marca no Legislativo o Mês da Mulher, entre debates, sessão solene e exposição. De Brasília, Luiz Cláudio Canuto. O plenário da Câmara concluiu a votação do projeto de lei que favorece o réu quando o julgamento terminar empatado em casos penais. Os detalhes na reportagem de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados concluiu a aprovação de projeto que prevê decisão favorável ao réu quando houver empate nos julgamentos em casos penais ou de processo penal, ou seja, quando se tratar de recursos ou do cumprimento da pena. A proposta também garante a concessão de habeas corpus de ofício pelo juiz ou tribunal, ou seja, mesmo que o juiz ou tribunal não tenham sido provocados pelas partes. Esse habeas corpus, de acordo com a proposta, poderá ser concedido quando o juiz ou tribunal verificarem no curso de qualquer processo judicial que alguém sofre ameaças de violência ou de prisão. O projeto apresentado pelo deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, foi aprovado pela Câmara no ano passado e depois foi alterado pelo Senado. Os senadores incluíram um dispositivo que prevê a suspensão do processo em caso de empate até que haja um voto de desempate. Isso valeria para ações no Supremo Tribunal Federal ou no Superior Tribunal de Justiça. Os senadores previram ainda que, se um empate ocorrer por motivo de afastamento do magistrado por período superior a 3 meses, seria convocado o substituto legal. A exceção seria em caso de habeas corpus, quando o empate favorece a defesa, como já acontece hoje. O relator do projeto na Câmara, deputado Elmar Nascimento, do União da Bahia, rejeitou as alterações do Senado com o argumento de que a ausência de um critério único causa insegurança jurídica. O plenário apoiou o parecer e manteve o texto original da Câmara, o que gerou críticas no plenário. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, defendeu as alterações feitas pelos senadores. O texto da Câmara, ele diz o seguinte: empatou, imediatamente a indúbio pro réu. Favorece a pessoa que está sendo processada. O Senado disse o seguinte: não, isso vai beneficiar bandido. E o Senado, inteligentemente, fez o seguinte: espera o ministro voltar de férias. Chama um juiz do tribunal. Ah, mas diz o relator, é um perigo. A insegurança jurídica, a demora desses 2, 3 mais. O perigo é um bandido solto. O projeto foi apresentado com a justificativa de que a Constituição garante a chamada presunção de inocência, ou seja, a absolvição do réu quando não houver provas suficientes para determinar sua culpa. O regimento interno do Supremo Tribunal Federal também prevê decisão favorável ao acusado nos casos de empate em julgamentos de habeas corpus.
Foi o que explicou o autor da proposta, deputado Rubens Pereira Júnior. A presunção de inocência é um dos princípios mais importantes da Constituição Federal. Ela que diferencia o nosso papel enquanto sociedade civilizada do estado de barbárie. Ela é garantida em caso de empate quando há julgamento em sede de habeas corpus. Qual é o problema? Há outros recursos penais que não habeas corpus, que em algumas votações ocorre o empate. E neste caso, o que deve prevalecer? Nós temos que prestigiar a presunção de inocência. O projeto que previa decisão favorável ao réu quando houver empate no julgamento seguiu para a sanção presidencial e pode virar lei. De Brasília, Antônio Vital. Termina aqui o JD1 no ar de hoje, segunda-feira, dia 4 de março de 2024. Essa é uma iniciativa do JD1 Notícias em parceria com 32 emissoras de rádios FM em Mato Grosso do Sul e conta com o apoio do Senar MS. Para você ouvir novamente essa edição em podcast ou ainda acompanhar outras notícias do estado, do Brasil e do mundo, acesse o nosso portal www.jd1noticias.com. Uma boa segunda e uma excelente semana a todos e até amanhã. Você ouviu as principais notícias do estado, do Brasil e do mundo. JD1 no ar. Apoio Senar MS, transformando vidas.